O tema da minha pregação hoje é tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Vivemos tempos muito complicados, queridos, no meio evangélico. Então, cada vez mais a leitura da Bíblia tem sido deixada para trás. Cada vez mais Deus tem sido um produto. Eu vou para a casa de Deus para adquirir isso, para conseguir isso, aquilo, para receber. E Deus não é produto. Cultuar é entregar. Eu sempre falo isso, a palavra cultuar é entregar. Você não veio aqui receber nada. Você veio entregar a tua vida a Deus. E o receber é consequência da tua entrega. Então Deus não gosta de, ou melhor, Deus não, eu vou afirmar isso sim, Deus não gosta de crente ou cristão interesseiro, que só se interessa por aquilo que ele possa dar, mas aquele que se interessa pelo que ele é. Então, queridos, quando eu comecei a ser ministrado nesse tempo, e hoje vivemos tempos muito complicados mesmo, tempos da inteligência artificial. Hoje você bota um tema de pregação, quero assistir um culto sobre cura, aparece na inteligência artificial uma pessoa, claro que é tudo uma referência ali, um avatar, né? Uma pessoa pregando o tema, tendo louvor, tendo a questão de avisos, depois, como se fosse a liturgia perfeita de uma igreja e uma pregação. Ou seja, cada vez mais, claro que tudo tem seus pontos positivos e negativos, ok? Como tudo na vida, ok? O que temos que ter sempre é equilíbrio. Amém? Mas, como isso tem se avançado, a inteligência artificial, inclusive em relação à igreja, onde está sendo até tentando produzir, a inteligência artificial vai produzir uma Bíblia. Uma nova Bíblia, onde aquilo que as pessoas não concordam vai ser retirado da Bíblia e a inteligência artificial vai colocar aquilo segundo as ideologias que hoje nós conhecemos, e são tantas. Então, olha a que ponto nós estamos chegando. Queridos, dê valor à sua Bíblia impressa que você tem. Ame a sua Bíblia que você tem. Eu, em todo o tempo de Nova Vida, eu vou em várias igrejas, né, queridos? Eu vou em várias igrejas, vou no Recreio, na Barra, em várias igrejas. E cada vez mais as igrejas, assim, infelizmente, queridos, isso, eu estou falando de um ponto negativo, mas os positivos são muito maiores, ok? Mas igrejas muito escuras, incentivando já que eu não leve Bíblia impressa. Todos os versículos estão na televisão. Cada vez mais não me incentivando a trazer Bíblia impressa. Aqui em Vila Isabel, a Bíblia é lida. Amém? Aqui, salvo exceções de eu colocar versículo na tela, quando é um estudo, aí eu procuro trazer versículos na tela. Mas, salvo isso, queridos, eu quero valorizar a Bíblia impressa que nós temos. Quando você tem um livro e você estuda, você vai lá, rabisca ele, você sublinha, você coloca anotação ao lado. Faça isso da Bíblia. Se você ama o livro que você conhece, se você ama a Deus e a palavra de Deus é Deus, se você o ama, tem esse carinho, tem esse amor, tem essa atenção. Então a minha Bíblia, queridos, olha, quem pega a minha Bíblia, talvez, às vezes nem eu consigo entender, porque eu já rabisquei tanto ela que nem mais eu sei o que está escrito. Então, mas procuro me esmerar cada vez mais em conhecê-la. Então que você procure e dê valor a isso. Os tempos são difíceis. Estamos caminhando para tempos áridos no meio da igreja. Amém, queridos? Inclusive em questão de pregação. Hoje nós temos que ter cuidado até com o que pregamos. Então, usando, não que eu deixe de pregar a verdade, mas eu posso usar palavras que caibam de um contexto melhor. São tantos dilemas que nós passamos nos dias de hoje, que o tema do congresso, ele é espetacular. O tema do congresso que nós tivemos, ministério sem cruz. Existe ministério sem cruz? Existe evangelho sem cruz? Existe Cristo sem cruz? E eu preciso entender o que é a cruz na minha vida, na sua vida. Senão você vai ser sempre um cristão mimado. Pastor, o que é um cristão mimado? É um cristão que quando passa por um sofrimento, ele pensa que Deus não existe, que Deus não está mais com ele. Quando passa por um momento difícil, ele entende que Deus se esqueceu, ou troca de igreja, ou sai da igreja. Porque esse crente, esse cristão não entende que eu preciso amadurecer em todo o tempo. A vida já nos ensina assim. Nossos pais já nos ensinam assim. Nossos pais permitem para que os filhos tenham determinadas atitudes onde eles irão aprender por si só. Assim é Deus. Deus, como grande pai, ele deixa e você tome as suas próprias atitudes e seu próprio querer. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias.
no Evangelho de Cristo segundo Mateus, Mateus capítulo 16, nesse introito desta ministração, Mateus capítulo de número 16, versículo 24, é o texto de abertura desta pregação, e a partir dele nós iremos ministrar sobre outros textos, ok? É uma ministração, um sermão temático, onde abordaremos esse tema, tome a sua cruz, ok? Mateus 16, todos acharam? Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Vamos ler a leitura prefacial desta manhã sobre as Escrituras na pregação, ok? Mateus 16, 24 diz assim: Então, disse Jesus a seus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, tua palavra foi lida, Deus. A tua palavra que divide a alma do Espírito, ou seja, sentimentos da tua palavra. Deus, obrigado porque a tua palavra ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Obrigado porque a tua palavra és tu, Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tu és tudo em nós. E eu te peço, meu Pai, sobre esta pregação, sobre esta ministração, que tanto me abençoou, que tanto abençoou tantas pessoas que lá estiveram em Águas de Lindóia. Deus, certo é que de uma maneira diferente nós devemos pregar aqui, mas, Senhor, tenha liberdade para falar conosco, porque cada vez mais a tentação é siga a Deus sem a cruz. Cada vez mais a tentação é siga a Deus se eximando, ou fugindo, ou não aceitando os problemas da vida. Deus, não entendemos que o teu evangelho, a tua palavra é assim. Então ministra sobre nós nesta noite, nos encoraja nesta noite, nos dê perseverança nesta noite, que creamos, Senhor, que tu estás conosco a dia após dia. Senhor, tenha a liberdade para falar em nosso meio e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Queridos, esse versículo, eu comecei com o versículo 24, mas eu quero ler o versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Olha o que Jesus diz. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro. Mas eu quero frisar, queridos, que Jesus sabia, Jesus como homem, sabia que ele iria para Jerusalém, ele ia sofrer muitas coisas das quais nós já sabemos quais são, amém? Jesus sofreu muito, traições, Jesus sofreu pessoas que tentaram matá-lo, Jesus foi levado a açoite, Jesus foi crucificado, quantas coisas Jesus sofreu. Jesus como homem, ele já sabia que ele passaria por tudo isso, queridos. Ele sabia que o seu ministério na terra teria sofrimento. A palavra sofrimento, para todo ser humano, ela é inerente a estar vivo. Você está vivo, você vai sofrer. É inerente à vivência, ao ter vida. A questão é que Jesus diz que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todo tempo Jesus estaria comigo. Em todo tempo Jesus está contigo, na alegria e na tristeza, no sofrimento. Jamais Jesus se ausentou por causa de um sofrimento. Aqui está clara a palavra. Jesus caminhando para a cruz. Foi fácil? Claro que não foi fácil. Lembre-se de Getsemane, como Jesus ora. Jesus, se possível, passe de mim este. Todavia, não seja a minha vontade que seja feita, e sim a sua. Mas a sua alma, a alma de Jesus, como homem, pediu ao Senhor, passa esse cálice. Em outras palavras, Senhor, não tem outra forma de eu morrer, não? Para pagar os pecados da humanidade? Tem que ser via cruz. A morte mais cruel que um ser humano pode enfrentar, criada pelos fenícios, pelos assírios, depois os romanos e gregos adotaram. Uma morte que vinha por asfixia, de tanta dor, de tanto não conseguir aguentar o peso da cruz, você se entregava e aí o peso sobre os pulmões, você ia morrendo, falecendo, asfixiado. Que dor! Era um martírio. E essa dor, queridos, que Jesus levou, e aí nós perguntamos, a cruz foi justa?
segundo a nossa visão humana, para Cristo? Ele merecia a cruz? Não. Ele cometeu pecados? Não. Qual foi o erro de Jesus para ir à cruz? Nenhum. A cruz, para a nossa visão, para mim, para você, para o homem, tirando, obviamente, a questão espiritual, que nós sabemos o porquê, quando eu olho a cruz como homem, eu falo injustiça. Injusto. Quando Jesus falou que ele ia para Jerusalém para sofrer muitas coisas, ou seja, eu vou sofrer injustiças. Mas eu vou. Mas eu irei. Eu vou caminhar. Eu sei que o Pai está comigo. Eu sei que o Pai me enviou. Eu sei que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tem propósitos nas injustiças que nós sofremos, que nós não entendemos a princípio, a priori. Só entenderemos mais tarde. Então não saia do caminho. Não saia do propósito que Deus colocou na sua vida por causa de qualquer sofrimento, seja ele do maior ao menor. Não saia da presença de Deus. Aí sim, vamos ler novamente o versículo 24. Depois de Jesus ter dito aquilo que sofreria tantas coisas, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, para aqui, queridos, não é obrigatório. Jesus não obriga ninguém a nada. Aquele que quiser vir após mim. Então, pastor, qual o seu chamado? É vir após Cristo. Eu quero segui-lo. Pastor, por que você veio para a igreja? Porque eu quero segui-lo. Eu quero ser imagem e semelhança de Cristo. Eu quero ter o meu caráter segundo o dele. Eu quero ser um homem correto nessa terra. Eu quero ser um homem que siga os princípios de Cristo nesta terra. Eu quero ser um homem que não aceita suborno. Eu quero ser um homem que não mente. Eu quero ser um homem temente a Deus. Eu quero ser um homem que tem uma família abençoada, filhos abençoados. Então, qual é o teu chamado? Vir após de Cristo, segui-lo. Mas a Bíblia diz, quem quiser, ou seja, querer, é seu, é vontade, é da tua alma, é o teu querer. Jesus não força ninguém, não arromba a porta de ninguém, é o seu querer, seu desejo. Jesus é um gentleman, Deus é um gentleman, amém? Ele bate a porta. Se você quiser ouvi-lo, abra ou não, mas ele está batendo porque ele anseia entrar na porta do teu coração, anseia entrar em nossas vidas, amém, queridos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Queridos, aqui começa a apertar, né? Porque você pode até querer, muitos até querem, aí começa a porta estreita, né? A porta não é larga, queridos. A porta não é larga. E a igreja não está nesta terra para alargar porta nenhuma. A porta ela é estreita. Olha, quando eu fui em Israel, eu passei no túnel de Ezequias, né? O túnel de Ezequias, certo é que eu estou muito pouco acima do peso, né? Então, mas quando você passa no túnel, são os dois ombros encostados assim, realmente, túnel muito estreito e baixo também, às vezes você tem que se abaixar um pouquinho. Ali para mim era porta estreita. Eu olhava para aquela porta, eu estou entrando no céu. Não vejo nada, mas eu sei que tem um clarão lá no final do túnel. Porta estreita, ombros batendo, às vezes se cortando. A vida com Deus é assim, queridos. Se te propuseram outra coisa, te iludiram. Venha para a igreja, você vai receber isso e aquilo, sua vida. Queridos, venha para a igreja e você vai seguir Jesus. E Ele vai estar contigo. Amém? Ele vai fazer milagres? Sim, sem dúvida que Ele vai fazer milagres. E talvez um dos milagres seja você aprender a conviver com esse sofrimento que você está passando. E amadureça com ele. Ou o milagre é só apenas tirar o sofrimento? Então por que Jesus não viveu o sofrimento aqui? Jesus viveu o sofrimento. Passou por essa luta. Eu sei que esse é o tipo da pregação que esvazia a igreja. Eu sei que esse é o tipo de pregação que ninguém quer ouvir, queridos. E o bispo Tito Oscar, ele falou algo tremendo na plenária inicial do congresso. Ele falou assim, olha, as igrejas estão com quilômetros de extensão de pessoas, mas centímetros de profundidade. Centímetros de profundidade. Igrejas que para encherem, colocam a placa, pare de sofrer. Onde está isso na Bíblia, queridos? Isso é mentira, isso é engano, isso é engodo, isso é para atraí-lo. E aí quando você se chega, busca, e o sofrimento acontece, você vai botar a culpa em quem? Em Deus.
Deus é a última instância, queridos. Quando você se decepciona com Deus, você vai procurar quem? Você vai na rua, a maioria dos moradores de rua são ex-evangélicos. Por que, pastor, isso? Ex-evangélicos que estão morando na rua. Porque às vezes entraram numa igreja e iludiram. Ouviram pregações, água de açúcar, vem, tua vida vai ser um sucesso, você vai vencer tudo, você é inabalável, você vai conquistar tudo. E as coisas não acontecem bem assim. Não acontecem bem assim. No mundo passareis, João 16:33. No mundo passaremos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer também. Inclusive a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nós somos mais do que... Existem várias interpretações para essa expressão, mais do que vencedor. Mas, na minha opinião, o que é ser mais do que vencedor? É aquele que vence mesmo perdendo. Mais do que vencedor, ou seja, não me limito a ser vencedor quando eu venço. Mas até quando eu perco, eu aprendo. Eu melhoro. Estava conversando com alguém lá fora, sobre concurso público. Eu posso não passar no primeiro. Isso não me define em relação ao segundo. Eu vou no segundo, eu vou no terceiro, eu vou no quarto, eu vou no quinto. N concursos forem necessários. Até chegar no alvo que eu quero e atingi-lo. Amém? Mas o que me fez perseverar foi não conseguir na primeira vez. Foi na segunda vez. Agora, se você é mimado, eu me lembro, queridos, que eu me lembro quando eu estudava aqui no Martins, aqui em Vila Isabel, que hoje é o Pense, né? Hoje é o Pense. Aí, na 8ª série, eu fui estudar no Meyer, Martins Meyer, que era uma turma especial, né? Dava até o nome de turma de cobras. Então, porque eram pessoas que estavam se destacando e aí levavam para o Meyer para ter um ensino mais aprofundado. Pois bem, lá eu estava nessa turma, mas eu era mimado, querido. Eu estava ali no Meyer, na certeza que eu ia passar no vestibular. Sabe quando você é colocado numa bolha e você, assim, vocês são os melhores, vocês vão conquistar tudo, vocês vão, olha, vai ser fácil. E a imagem que fazia isso, passavam pra gente, era essa mesmo, você vai passar fácil. Aí eu, tudo bem. Fui pro vestibular. O ERJ, nada. Terrível. Aí eu falei, pô, eu tava mal no dia, né, tava preocupado. O FRJ, mal de novo. Eu falei, meu Deus, alguma coisa estava errada, hein? Meu Deus do céu. Aí foi... Na última, graças a Deus, que foi lá que eu conheci a Luciana. Na Unirio, na última, na repescagem, na segunda chamada, eu entrei, queridos. Mas ali foi bom, porque para aprender que ninguém é bambambam, ninguém vive numa bolha, as perdas são necessárias para que você cresça. Você é mais do que vencedor, porque você não se limita a ter vitória apenas quando você vence. Mas quando você perde também, você vai entender o porquê da perda. Depois você aprende, você amadurece e cresce. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, aquele que quer vir após mim, assim mesmo se negue. Eu tenho que me negar tantas vezes, queridos. Tantas vezes. Às vezes no trânsito dá vontade de eu sair quebrando todo mundo. Eu tenho que me negar. Às vezes eu não me nego tanto, né? Mas assim, são situações que você... Querido, o pecado, ele é bom. Se o pecado fosse ruim, ele não atraía, nem assediava. Negar a si mesmo é você negar o pecado. Negar aquela vontade que você até gostaria de fazer, mas você sabe que não agrada a Deus, então não vou fazer. Eu tenho que me negar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a tantas coisas. Abrir mão. Como a Bíblia diz, olha, dá outra face. Não é que eu seja masoquista, vou ficar apanhando, dando uma e outra, não, mas olha, vira a página. Esquece isso. Vai ficando dando valor ainda àquilo que aconteceu no passado há 3, 4 anos. Ei, olha para frente, em nome de Jesus, vira a página. Renuncia, perdoa. Perdoa. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez comigo, não sabe o que ela fez comigo. Queridos, olha, você está mal, perdoa. Libera isso. Você está carregando um peso que não é teu. Isso é negar a si mesmo, é duro, é difícil. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Lucas já vai dizer, a cada dia tome a sua cruz. Cruz é injustiça. Cruz é aquilo que você não gostaria de passar.
Cruz é aquilo que você acha que o outro deveria passar e não você. Cruz é aquilo que você se acha tão perfeito numa bolha que jamais passaria. Mas todos nós temos a nossa cruz. Eu tenho um vídeo, já ia me esquecendo. Pode passar o vídeo, por favor? Era para ter passado no início da pregação, mas cai bem agora também. Vejam esse vídeo, queridos, que vai ser muito didático para a pregação, para esta pregação. A cruz pesada. Pode dar play ali, ó. Canto inferior esquerdo. Play ali, ó. Isso, aí. E aumenta a tela ali no outro lado, lado oposto. Não, não. Bom, vamos lá, Senhor. Deus, é muito pesada a minha cruz. Pode ir, Amanda. Tá bom, Amanda? Pode ir mandando. Tava bom. Mas é um filmezinho de cada pessoa levando a sua cruz. Tá bom? E os irmãos vão ver o que acontece no final, onde cada um vai levando a sua cruz. Isso. Ó, ele vai serrando a cruz. Ele fala, está muito pesada a cruz, Senhor. Então eu posso cortar um pouquinho? Ele vai cortando a dele. Durante a caminhada toda, ó, outros estão levando, cada um está levando a sua cruz. Mas durante a caminhada, esse boneco aí, ele vai cortar. Isso, esse é o quadrado. Isso. Aí ele vai carregando e ele vai serrando. Olha, Senhor, vou cortar mais um pouco. E assim ficará mais fácil de carregar. Está muito pesada, né? Ele vai cortando a cruz, olha. Ele vai cortando. Ele vai cortando. E agora, muito obrigado, meu Senhor. Agora está tranquilo, está levinha. Que cruz abençoada. Só que agora ele tem que atravessar o precipício. E olha que diz a história. Utilize suas cruzes como ponte para cruzar. O problema é que a dele foi cerrada. E agora, como ele vai atravessar? Entenda isso como Deus nos dá a carga que podemos carregar. Não questione, pois no final do caminho entenderás que foi o melhor que Deus decidiu para você. Não cerre a sua cruz. Não cerre a sua cruz, amém? Saiba que ela tem o tamanho perfeito e Deus vai... Pode tirar esse som aí, gente. E Deus vai te guardar. Deus vai te guardar. Amém? Deus vai fazer com que você vença, Ele capacite para que você passe por todas as coisas. Tá bom? Amém, queridos? Deu para entender? Então, cada um tem a sua cruz, você precisa levá-la. Você precisa levá-la. Conforme nós andamos, cada vez mais dá vontade de serrar alguma coisa. Não, isso aqui eu estou sofrendo muito, tira. E não é isso que a gente vem fazer na igreja a maioria das vezes, queridos? Eu vou numa prateleira, Deus é uma prateleira de mercado. Olha, eu não quero sofrer. Pip. Isso aqui, essa doença eu não quero. Tum. Queridos, eu não estou falando que você não deva orar. Eu creio que Deus faz milagre. Ore, ore, ore. Mas a tua essência não é essa. Se a tua essência for essa, quando Deus não te curar, você vai sair. Mas se a sua essência for, eu vou orar, eu quero que Deus me cure. Mas se Deus não me curar, pois bem, estou firme ainda. Não saio da presença do Pai. Estou junto com Deus. Porque eu sei que Ele está comigo até a consumação dos séculos. Amém, meus amados. Glória a Deus. Então, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, tome a sua cruz. Tome seus problemas, suas dificuldades, seus dilemas, suas lutas. Quem pregou esse versículo aqui foi chamado Bispo Josué. Bispo Josué, quando ele vem pregar, foi a primeira pregação do congresso,
Ele sobe, o versículo de abertura dele foi esse. E ele falou apenas sobre a cruz. E quem louvou com ele foi a filha dele. A filha dele é autista num grau assim muito elevado. Muito elevado. E ele fala assim, olha, só hoje, quando eu vim aqui pregar, minha filha teve 5 convulsões no quarto. Aqui no hotel. 5 convulsões ela teve aqui no quarto. Mas nós estamos aqui. Louvando e agradecendo a Deus porque minha filha está de pé, viva, com saúde, e está louvando e cantando do lado dele. Uma voz linda. O pai é ministro de louvor também, além de pastor, ele é ministro de louvor, e a filha louvando já ao lado dele. Um homem que não para. Um homem que não para. Um homem sabe que Deus não se define por um problema que eu e você passamos. Deus não está limitado a nada. Amém, queridos? Então esse é o Deus que nós servimos. E eu quero que você encare o sofrimento com toda a força. Que você ore, sim, para que Deus venha reverter o quadro, para que Deus faça milagres. Mas, entretanto, Deus, jamais eu vou sair da tua presença. Não é porque algo não aconteça da forma como eu queira que eu irei largar Deus na minha vida. Muito pelo contrário, amém? Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como seguir a Cristo sem tomar a sua cruz. Pré-condição para seguir a Cristo, tome a sua cruz. Ou melhor, pré-condição para tomar a cruz, negue-se a si mesmo. Quer vir após mim? Pois bem, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a cruz. Não vai ser fácil, mas siga-me que eu vou estar contigo. Amém. Siga, amém. Qual o teu chamado, pastor? Seguir Jesus. Você não segue religião, eu sigo Jesus. Não adianta vir a uma igreja e não ter o caráter mudado, a vida mudada. Amém? O que me faz ser cristão, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Ou seja, eu andar conforme Cristo andou, ou melhor, procurar andar como Ele andou. Amém? Eu tenho que fazer diferença nos lugares onde eu estou. Você tem que ser diferente no lugar onde você está. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu não posso ficar apenas no primeiro versículo. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6, nós poderíamos pregar a manhã inteira apenas sobre esse versículo de Mateus, mas eu quero continuar. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 10. 2 Coríntios. Tem Coríntios na Bíblia? Tem, né, queridos? 2 Coríntios capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Posso ler, amém? Versículo 1 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de... Preste atenção aqui, queridos, a Bíblia, Paulo nos ensina a não recebermos em vão a graça. A maior expressão de graça de Deus é o quê? Cruz, amém? A maior expressão da graça de Deus na terra foi a cruz, amém? A morte, um homem, um inocente, Jesus morrer por culpados que somos nós. Morreu alguém em nosso lugar. O maior favor que nós recebemos na terra foi Jesus morrer por nós. Então, mas a Bíblia me ensina, olha, não recebais em vão a graça de Deus. Guarde isso. Não receba em vão a cruz de Cristo. Pelo versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja... Qual o ministério? O ministério da cruz, da graça. Não seja censurado. Primeiro ponto que eu quero destacar, queridos, nesta manhã. Primeiro, tome a sua cruz. Segundo, não censure o ministério da cruz na sua vida. Pastor, como eu censuro o ministério da cruz na minha vida? Olha o que diz os versículos posteriores. Eles são autoexplicativos. Olha o que diz o versículo 4, que ele começa assim: pelo contrário, ou seja, não censurar é fazer isso, ok? Versículo 4, pelo contrário, em tudo, recomendo-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros,
Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Como castigados, porém, não mortos. Entristecidos, mas sempre pobres, mas enriquecendo nada tendo, mas possuindo tudo. Queridos, se isso não são dificuldades na vida, eu não sei quais são as dificuldades. Mas o que Paulo está falando é o seguinte: olha, pelo contrário, você não pode censurar o ministério da graça. O ministério da cruz é isso. Mesmo estando entristecido, mas alegre, são situações que você está passando difíceis na sua vida. Olha, mas, meu amado, isso não vai me abater. Isso não vai acabar comigo. Eu vou continuar caminhando. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Ou seja, você sem uma condição financeira, talvez, conforme outra pessoa, mas ao mesmo tempo enriquecendo em palavras abençoadoras a ele, a ela, que talvez tenha mais do que você. Olha como o texto fala de tantas privações. Então não censure a cruz. Não corte a cruz. Não, como é que fala? Não cerre a cruz. Não censure a cruz. Pelo contrário, está passando por aflições, Deus é contigo, Ele vai te dar vitória. Está entristecido, Deus é contigo, levanta esse semblante. Olha o que Ele já fez por você, olha a obra dele na cruz por ti. Levanta, não pare, não desista. E é interessante, como diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Que eles não têm como expressar, entender uma alegria. Eu passei alguns anos, 2 anos, lá no Borel, e subia muito, já fiz vários trabalhos em comunidade. Então, e às vezes você ia em barraquinhos, barraco mesmo, né, queridos? E as pessoas ali tinham tudo para blasfemar. E você chega lá, um toquinho, um rádio tocando, um louvor, aquela pessoa, na medida do possível, grata a Deus pelo que ela tinha. Se isso não é Deus, queridos, o que é Deus? Essa expressão de tudo que você está passando aqui, tudo que você está vivendo, isso não quer dizer que Deus não vai prosperar. Nós oramos para que a pessoa prospere e saia daquele lugar. Entretanto, contudo, ela consegue ser grata a Deus até nesse estado. Quanto ensinamento não traz para você isso, queridos? Você começa a dar valor às coisas, dá valor à sua vida. Vai visitar os pobres, vai em orfanatos, vai no hospital, vai ao hospital de crianças, dá valor à vida e pare de reclamar com problemas ínfimos. E aí você vai entender o que é sofrimento e você olha para o céu: meu Deus, eu não estou sofrendo nada mesmo. E aí nós aprendemos e amadurecemos com a dor. Por isso que a Bíblia fala que nós somos consolados com o consolo que nós recebemos. O que você está passando hoje aqui, amanhã você vai consolar outro. Amém, meus amados? Então não censure a cruz na sua vida. Censurar é isso, é raspar, é tirar a cruz, é não viver o sofrimento. Pastor, o senhor está pregando para eu sofrer? Não estou pregando porque nem preciso pregar sobre isso. Você vai sofrer. É bíblico. É bíblico. Então, se eu vou sofrer, Senhor, me ajuda. Vem estar comigo. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou Ananias, Misael e Azarias, que eu prefiro chamar pelo nome original deles? Não foram colocados numa fornalha quente 7 vezes mais? Foram impedidos de serem colocados lá? Não, foram colocados. Mas Jesus estava lá com eles. E deu vitória a eles em nome de Jesus. Que você seja curado em nome de Jesus, que esse quadro na sua vida seja transformado em nome de Jesus, que esse evento extraordinário que o surpreendeu na tua casa venha a ser solucionado em nome de Jesus. Mas enquanto isso, não pare, não desista, continua caminhando. E se não acontecer do meu jeito, pois bem, Senhor, obrigado, porque algo o Senhor está me ensinando nisso tudo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então tome a sua cruz. Não censure a cruz. Terceiro ponto, Filipenses capítulo 2. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 8.
Tome a sua cruz, não censure a cruz. Jesus deu exemplo. Olha o exemplo de Jesus, queridos. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, guarde isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Olha o que o texto diz: Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou, kenosis no grego, né? Ele se esvazia, ele abre mão da deidade dele, ele vem como homem para servir como servo. E ele é humilhado e sofre a morte, a pior morte que um ser humano pode sofrer, morte de cruz. Eu quero seguir os passos de Jesus, mas esse aqui que vai para a cruz, não. Não é assim? Eu vou seguir, como é que é o louvor? Os passos. Então vai para a cruz. Vamos para a cruz. Em outros passos, você está falando, eu quero ir para a cruz. Se você quer seguir os passos de Cristo, Jesus, você vai passar pela cruz. Você vai passar por lutas. A Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros. Eu nunca vi peregrino e forasteiro ter vida tranquila na terra. Peregrino e forasteiro, queridos, ele anseia por uma terra dele que um dia vai vir. Amém? Nós ansiamos, sim, no céu não vai ter dor, não vai ter luto, não vai ter tristeza, não vai ter choro. Eu creio no céu. Eu creio no céu como certeza absoluta. Eu creio no céu. E um dia, quando Deus quiser e nos levar, nós estaremos no céu com Ele. Mas não faço do céu um álibi de derrotado. Porque tem gente que faz do céu um álibi para as suas derrotas, né? Não tem problema não, um dia eu vou para o céu. E não tenta mudar a vida nessa terra, não procura melhorar, não se esforça. Isso é fazer do céu o álibi dos seus fracassos, que também não é. Amém, queridos? Então olhe para o céu, uma verdade que vai acontecer, mas enquanto eu estou nessa terra, eu vou lutar, eu vou perseverar, eu vou andar assim como Cristo andou. Posso estar sofrendo, mas eu creio que esse quadro vai mudar. E se não mudar, Deus, me aguenta aí. Porque eu vou aguentá-lo também. Vamos juntos. Me ajuda nessa caminhada. Amém, meus amados? Lembre-se que Paulo não diz, por 3 vezes Paulo orou para que o espinho na carne saísse dele. E o que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, Paulo, a minha cruz te basta, companheiro. Segue aí, anda. Mas e o espinho na minha carne, que pode ser uma doença. Alguns falam que era um problema nos olhos, na vista de Paulo. Outros falam que eram os problemas que Paulo iria enfrentar na vida. Não importa, tudo era problema. Espinho é problema. Espinho, inclusive, em Gênesis, é sinal de maldição. Por isso que Jesus foi coroado pelos fariseus com a coroa de espinhos, porque espinho era símbolo de maldição. Ou seja, coroando como maldito, como se Jesus fosse maldito. Por isso colocaram uma coroa de espinhos. Mas para ele tem uma coroa de glória, em nome de Jesus, amém? Mas, queridos, ele foi... Paulo pediu, olha, retira de mim esse espinho, e Deus falou, não vou. Paulo, segue aí, meu amigo. Olha, para ti está muito bom. Continua caminhando. Amigo, eu não sei qual é a minha cota. E nem quero saber. Porque talvez eu ficaria desesperado. Até onde você pode, Alexandre? Deus não me mostra, não. Deixa eu viver. Porque se eu souber que é até aqui, meu Deus. Então, Senhor, eu quero caminhar contigo. Quero siga Cristo. Siga a Cristo. A palavra é essa, siga Jesus. E Ele estará contigo a todo tempo. Amém? Terceiro ponto. Tome a sua cruz, não censure a cruz. Jesus já deu exemplo. Ainda em Filipenses 3, versículo 17. Olha aqui diz versículo 17. 17 ao 20. Todos acharam, amém? Irmãos, sede imitadores meus, Paulo falando, né? Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando,
que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quarto ponto, queridos, não seja inimigo da cruz. Pastor, quando eu sou inimigo da cruz? Quando eu só penso em mim. Só penso em resolver os meus problemas. Faço de Deus um mercado, uma prateleira. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero agora. Não, isso para depois. Deus deixou de ser Deus e passou a ser meu servo. Só para resolver os problemas da terra. Faço de Deus apenas para resolver os meus problemas. Queridos, isso é ser inimigo da cruz. Porque inimigo da cruz é enfrentar os problemas, as dificuldades. Senhor, se comigo, me ajuda, me ajuda. E aí Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas, mas Deus vai te conduzir. Me ajuda, Senhor, me ajuda nessa luta, me ajuda. Enquanto isso eu estou te adorando, enquanto isso eu estou evangelizando, enquanto isso eu estou fazendo a obra de Deus. Tem pessoas sofrendo, parou. Aí a pessoa entrega tudo, deixa de vir para a igreja, deixa de ler a Bíblia. Não, pastor, estou entregando todo o meu chamado aqui, olha, não vou ser mais pastor, não vou ser mais missionário. Por quê? Porque eu estou passando problema. Poxa, então eu também vou, então. A pessoa chega aí e dá vontade de orar, eu vou chorar também, então todo mundo chora aqui, vamos se entregar. Porque problema todo mundo vai passar, queridos. Pastor, não tenho tempo para vir à igreja, nem eu. Por que você tem tempo e eu não tenho? Ou eu tenho e você não tem? Quem te disse que você trabalha mais do que eu? Você me conhece? Mas o que me faz estar aqui não é ter ou não ter o problema, porque para trabalhar eu arrumo tempo. Para brincar eu arrumo tempo. Por que para ir para a igreja eu não arrumo? É porque talvez suas prioridades estejam trocadas. Sem dúvida, queridos. Amém? Então, se não tem tempo, faça tempo. Crie tempo. Amém? Eu fazia isso, queridos. Enquanto meus amigos todos estavam brincando, zoando, eu estava madrugada estudando. Faça tempo, crie tempo. Durma menos. Ah, pastor, mas isso faz mal para a saúde. Porque eu tenho que dormir 8 horas por dia. Vai botar comida em casa, meu amigo. Tu vai ver que 24 horas do dia vão ser poucos. Ah, porque eu tenho que estar com a mente tranquila, porque o dia vai ser mente tranquila. Vai estudar, vai virar a noite estudando, dá teu jeito. Dá teu jeito, meu amigo. Amém? Ah, mas agora eu estou casado, então mais ainda. Agora eu tenho filhos, mais ainda. Teu tempo vai ser quase nulo. Ah, mas é porque eu não tenho tempo para cuidar dos meus filhos, que eu chego em casa muito cansado. O problema é teu. O filho é teu. Arruma tempo para brincar com ele. Ah, mas sábado eu tenho que dar aquela descansada, aquela dormida de 6 horas, depois da tarde. Não, você vai estar com a tua família. Dá teu jeito. São teus. Responsabilidade nossa, queridos. Amém? Então não há álibi, não há desculpa. Olha o que Deus fala, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Só pensa em si. Deus dele é o ventre deles. Só penso nas coisas terrenas, só posso em ter, possuir, vou ter aquilo, vou ter aquilo. Aí quando não acontece, ponto. Questiona e blasfêmia e larga Deus. Ministério sem cruz não existe. Ministério com Deus é com cruz. Eu sei que essa mensagem não agrada, mas também não estou querendo agradar a ninguém, queridos. Paulo fala, Gálatas capítulo 1, prefiro agradar a Deus do que agradar a homens. Então que você esteja firme nesse propósito, porque, queridos, eu sempre aprendi um slogan, uma frase do meu antigo pastor: ilusão é doença, desilusão é cura. Se você quer viver uma ilusão, fique à vontade. Mas se você quer ser desiludido, a Bíblia nos desilude toda hora. Você lê a Bíblia, é desilusão outra vez desilusão. Pô, mas eu pensava que seria assim. Não, não é. Não é assim. Não é assim. Ah, mas aquela mentira. Não, não pode mentir. Pô, caramba. Pô, eu vivi numa ilusão tão boa. Porque eu criei que Papai Noel existia. Desde pequeno me ensinaram essa mentirinha. Mas ó, Papai Noel não existe. Poxa, caramba, a Bíblia nos desiludindo o tempo todo. É claro que Papai Noel não existe, né? Estou pegando uma analogia assim maluca. Mas assim,
A Bíblia é um livro de desilusão. Porque quem vive ilusão não vive. Vive uma fantasia. E talvez eu tenha escutado uma pregação que é só fantasiosa. Vem aí, tudo vai ser diferente. Vem aí, Deus vai fazer de você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Queridos, eu não vejo isso nos apóstolos. Me perdoe, mas eu não vejo isso nos apóstolos. Eu vejo Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Eu vejo um João, na sua última idade, sendo preso na ilha de Patmos. Eu vejo Paulo, nos seus últimos dias, preso. E depois, decapitado. Dura essa pregação, né, queridos? Duro ouvir isso, mas não tem como falar diferente. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou ser feliz. Não estou falando isso. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Mas a felicidade, a minha felicidade não está presa à ausência de problemas. Não está presa. Não está presa. Jesus fala isso, né? Deixe-vos a paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. A paz de Cristo, quando tudo está tranquilo, é mole. Agora eu quero ver você ter paz de Cristo quando tudo está tumultuado. Quando o teto da casa começa a cair, como é que eu vou ter paz? É aí que você mostra se você é homem de Deus ou não é. Porque quando tudo está tudo tranquilo, todo mundo é homem de Deus. Agora, quando as coisas saem do prumo, aí Deus quer ver se você é homem de Deus, mulher de Deus ou não. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não quero ser inimigo da cruz. Foi um lenço. Eu não quero ser inimigo da cruz, queridos. Inimigo da cruz é aquele que não aceita, ou melhor, não encara o problema, não encara o sofrimento, não encara a luta. Mas quando o sofrimento vem, fala, poxa, peraí, isso não pode ser de Deus. Não, peraí, não, isso não... E Deus está permitindo que isso aconteça na sua vida, para que você ore mais, para que busque mais, para que você... Eu não sei o que Deus está permitindo. Não sei que Deus quer amadurecer na sua vida. Mas fugir é mole, fugir qualquer um foge. Ah, meu casamento não está bom, vamos divorciar. É mole. Inclusive hoje você vai no cartório, molinho divorciar. Molinho se divorciar. Agora, olhar para a tua esposa, para o teu cônjuge, ver onde você precisa mudar, lutar pelo teu casamento, isso é desilusão. A ilusão é que tudo vai ser perfeito. Você não vai ter problema. A Bíblia me diz que, olha, casamento é coisa de gente grande. Né? Duas pessoas diferentes que se unem para viver a vida inteira, até que a morte separe juntos. É difícil. Como que não é difícil? Então eu tenho que mudar. Meu cônjuge tem que mudar também. Nós temos que nos aliançar e lutarmos juntos. Mas, se uma coisa sai um pouquinho do lugar, divórcio. Isso é fácil, a Bíblia não me ensina isso. A Bíblia me ensina que Deus nos fez e nos uniu até que a morte nos separe. Amém, queridos? Glória a Deus. É claro que existem situações, ok? Eu não quero entrar em detalhes, mas situações que saem do prumo, saem da situação normal de um casamento, ok? E o divórcio acontece. Mas eu não quero entrar nessa celeuma agora. Amém? Mas, queridos, então não seja inimigo da cruz. Não seja inimigo da cruz. Pelo contrário, viva. E Deus irá estar contigo em todo o tempo. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Próximo ponto. Lucas, capítulo 14. Eu estou quase encerrando, amém? Lucas 14, 27. Mateus, Marcos, Lucas. Amém, igreja? Tá difícil sair um amém hoje, hein? Ô, glória, aquele amém assim, amém, amém. Lucas 14, 27. Lucas 14, 27 diz assim, queridos. Todos acharam, amém? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, olha que é quase o contrário do versículo de abertura, tá bom? E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, quantos estão vindo após Cristo sem tomar a cruz? Quantos?
Quantos, queridos? Quantos trocam de igreja como se estivesse trocando de roupa? Passa um problema, uma dificuldade, já desistem. Mas aquele que vier após mim e não toma a sua cruz, não é meu discípulo. Não é meu discípulo. Nós somos discípulos de Deus, amém, queridos? Nós vivemos por Ele, vivemos para Ele e por Ele. Ele é nosso exemplo maior, eu quero ser discípulo de Cristo. Então não pare, não desista. Por mais que o sofrimento seja grande e em momento algum eu quero mitigá-lo, muito pelo contrário. Amém? O sofrimento é de cada um e ele precisa ser vivido e eu sei quão duro é. Mas tenha certeza que Jesus conhece, está contigo e não o abandonará em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, Salmo 23. Lá em Salmo 23, lá no meio da Bíblia, Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido da Bíblia, versículo de número 4. Salmo 23, versículo 4. Vamos colocar de pé? Vamos ler esse versículo de pé, queridos. Salmo 23, versículo de número 4. Davi era pastor de ovelhas, né, queridos? E quando ele vai escrever o Salmo 23, ele sabia como era a vida de um pastor. Como um pastor tinha que levar as ovelhas. E um dos momentos mais difíceis de um pastor era levar as ovelhas para passar pelo vale. Vales, montanhas, mas no vale tem comida. No vale tem alimento. Mas no vale também é escuro. No vale também tem animais ferozes. No vale tem perigos. Mas olha que Davi explica no versículo 4. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo sofrimento que for, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém, meus amados? Ainda que eu tome a minha cruz e tome a sua cruz, não temerei, porque o Senhor está comigo. Ele te encoraja nesta manhã, em nome de Jesus. Não importa a luta, a dificuldade, o sofrimento que você esteja, não pare, não desista, continua confiando nele. Ele é por ti, ele é para ti, ele é contigo. Não desistiu de você. Amém? Saiba que nosso Deus é poderoso, nosso Deus cura, nos salva, liberta. E nosso Deus também anda do nosso lado a tempo e fora de tempo. Conhece a nossa dor, sabe da tua luta, sabe da tua dificuldade, mas Ele anda lado a lado contigo. Amém? Meu amado, não desista nesta manhã. A palavra que eu tenho para a sua vida nesta manhã é, olha, não largue a cruz. Tome a sua cruz. Não desista, por mais injusta que ela possa estar sendo para você nesse momento. O que não entendes agora, compreenderás depois. Então saiba que tem um propósito em todas as coisas, por mais difícil que a cruz seja, por mais pesado que ela seja, como nós vimos naquele vídeo. Não a serre. Amém? Leve-a e Deus irá nos honrar. Aleluia. Seja aqui na terra ou no céu, Deus irá nos honrar. Amém. Irá abençoá-la, irá abençoá-la. Amém, meus amados? Glória a Deus.